Olá pessoal, meu nome é Amanda Pichontekowska, sou aqui do canal Orientação do Alto e hoje nós vamos falar sobre a entrada do Júpiter no signo de Touro. Quando a gente fala sobre trânsitos de planetas por signos, eles não marcam exatamente entradas de ciclos tão profundos quanto conjunções, né, principalmente conjunções mais lentas, ou quando os geracionais transitam por signos. E ao mesmo tempo também não como mapa de ingresso, né, de estação do ano, que seriam os trânsitos solares, né, nem as mesmas revoluções solares ou progressões dos países. Então, para a gente falar um pouquinho de astrologia mundial, fica um pouquinho complicado, ainda mais que Júpiter ele não é tão lento assim. Já é interessante a gente falar sobre Júpiter bem mais do que de Mercúrio ou Vênus, que são bem mais efêmeros, né? Mas Júpiter, ele ainda assim, ele tá ali naquela transição, né? Porque ele fica cerca de 1 ano por signo, então o ciclo dele é de 12 anos, para ele dar a volta no zodíaco. Mas ainda assim não é como, por exemplo, Saturno, né? Que fica 28 anos. Ou até mesmo Urano, que é 84 anos o ciclo dele, né? Ou mesmo Netuno, que é 200 e tanto, né? Plutão nem se fale. Então a gente está falando de algo um pouquinho mais rápido, mas que ao mesmo tempo já é mais interessante da gente estar falando. Principalmente porque ele é chamado de o Grande Benéfico. E como ele tem essa nomenclatura de o grande benéfico, o padrinho do céu, então ele é aquele que concede bênçãos, é aquele que passa um presente, algum benefício, ele tem uma relação de consciência, de expansão de consciência, de jornadas, de filosofia, de leis superiores. Então ele tem uma correlação, uma correspondência um pouco mais elevada do que os pessoais que têm assuntos mais mundanos. Então ele é chamado de transpessoal, porque ainda assim são assuntos que competem à humanidade, ao ser humano, mas de um nível um pouco mais ligado ali, conectado com a espiritualidade. Então, quando a gente vai falar sobre esse trânsito de Júpiter em Touro, a gente tem que primeiro ver se é uma dignidade, uma debilidade, se tá bom, se tá ruim para ele, né? Porque a gente sempre vai ter essas características para astrologia. No caso de Júpiter em Touro, ele está peregrino, ou seja, não tem dignidade nem debilidade. Na verdade, ele é extremamente peregrino, porque ali a gente não vai ter nem ainda uma relação de, sei lá, uma relação de neutralidade, até mesmo neutralidade em relação ao grande inimigo de Júpiter, que é o Saturno. Saturno também não tem dignidade nem debilidade alguma no signo de Touro, então realmente é um grande tanto faz. Mas a diferença aqui é que a gente vai ver uma contrariedade na questão da natureza moral, ou seja, Touro é frio e seco e Júpiter é quente e úmido, então são bem diferentes. E o segundo passo que dá uma favorecida é que é a tal da Vênus, né? A nossa querida Vênus, que é a chamada de pequena benéfica, que é uma correspondência do Júpiter mais num plano bem mais material, mais sensorial da matéria, né? Ela tem já uma exaltação nesse signo, um domicílio nesse signo de Touro. E ali eles se encontram, né? Porque eles são meio... tem uma afinidade. E no caso, um dos domicílios de Júpiter, que seria Peixes, dá exaltação para Vênus. Então, eles no final se entendem um pouquinho ali nessa questão de dignidade. Isso é muito interessante para quando a gente está analisando um mapa astrológico, um mapa natal, mas também para entender essa questão de dignidades e debilidades planetárias, para ver se o planeta vai ficar mais forte ou mais fraco. No caso de um Júpiter no signo de Touro, ele tende a expandir esses assuntos. São temas que ficam em alta, que dão uma certa visibilidade. Que, de certa forma, isso já tem sido reforçado pela série de eclipses que a gente teve desde o ano passado nesse eixo Touro e Escorpião. Então, meu dinheiro, o dinheiro dos outros, o meu dinheiro do meu país, do país dos outros, as questões econômicas, a inflação, enfim, é muita coisa, né? Minha vontade hoje já era compartilhar com vocês o mapa da independência do Brasil, para que a gente fizesse essa análise já aplicada no cenário mundial. Mas vai ficar vídeo separadinho, assim como vai ficar separadinho no vídeo a respeito do Júpiter nas casas, ok? Então a gente vai trazer mais esse aspecto simbólico no vídeo de hoje. Então já deixa seu comentário, já curte, compartilha, se inscreve, para esperar já os próximos vídeos, ok? Bom,
vamos para as datas, ok? Então, o Júpiter ele já entrou no signo de Touro e até o dia 3 de setembro de 2023 ele vai estar no movimento direto. Ele vai ter apenas um momento de retrogradação, que vai ser do dia 5 de setembro de 2023 até o dia 31 de dezembro. Mais especificamente no dia 29 de dezembro de 2023, ele já vai estar... Eu até anotei errado, de 2023, ele já vai estar estacionado, tá? E no dia 31 de dezembro ele já vai estar direto. E esse período, né, do dia 29 para o dia 31, inclusive vai ser perto da meia-noite. Então, a gente vai ter o dia 29 quase inteiro com ele retrógrado, né? Aí ele vai estacionar. E ele vai ficar retrógrado, vai ser no dia 5 de setembro, aos 15 graus e 34 minutos, tá? 15 graus e 34 minutos. E ele vai voltar até 5 graus e 34 minutos também. Então, esse período, quando ele estiver passando ali a 5 graus e 34 minutos, tudo isso vai ser revisto. Então, até mesmo coisas que a gente está vivendo agora, né? De tomada de decisão, principalmente nas questões das leis, da comunicação, da internet, tudo isso pode ser revisto, pode ser uma coisa que eles decidam outra coisa depois. Então, assim, vamos fechar isso aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, na verdade, tudo isso vai ser revisto, reformulado, refeito. Por mais que eles tenham escolhido o dia 17, né, que é o primeiro dia de Mercúrio direto, Mercúrio tá direto, vamos lá dar uma canetada aqui para cancelar tudo isso. Vai vendo. Não é só Mercúrio que conta, a gente vai ter o Saturno retrógrado, a gente vai ter o Júpiter retrógrado e eles são fundamentais para tomadas de decisão mais concretas, mais legislativas, mais constitucionais. Mercúrio está relacionado com as questões mais práticas do dia a dia, né? Coisas mais relacionadas a nós, meros mortais, e não pessoas que estão decidindo o destino do nosso país. Então, quando a gente está falando de Júpiter, que vai ficar retrógrado uma boa parte do tempo, quer dizer que tudo isso vai ser revisto. Então, ainda temos chances e ainda podemos nos manifestar, né, contra ou a favor dessas questões todas, né, para que a gente possa ter um pouquinho de mais misericórdia, né, e uma justiça um pouco mais acentuada, mais precisa, né, numa dedicação mais tranquila ali, que é essa relação do Júpiter, né. Enfim, ele só vai passar de novo a 15 graus e 34 minutos, que foi o período que ele começou a ficar retrógrado, né? No dia 23 de março de 2024. Então, a gente vai ter um ano pela frente aí de muitas águas rolando, muitas mudanças econômicas, muitas mudanças políticas, muitas mudanças legislativas. Pode ser um período favorável para a agricultura, uma vez que Touro fale sobre a terra e Júpiter traga uma fertilidade para a terra, para as produções agrícolas, principalmente para o nosso país, que ele é basicamente agrícola, né? Pode trazer essa facilidade. E logo que o Júpiter entrar em Gêmeos, né, que vai ser no dia 25 de 5 de 2024, a gente vai ter logo em seguida um retorno de Júpiter para o país, né? Que o nosso Brasil, querido Brasil, tem o Júpiter no signo de Gêmeos, né? Com a Lua, por isso que é tudo meio caótico, essa questão legislativa. Então, a gente pode ter aí algumas situações, né? Na verdade, tende a ser boas, né? O retorno de Júpiter, ele tende a conceder presentes e coisas mais favoráveis, um crescimento, uma expansão, uma certa consciência, né? Então a gente espera que a nível Brasil, né, nosso país também tenha algum alívio, alguma prosperidade, quem sabe, né? Enfim, é um período muito bom para a gente refletir sobre a abundância do nosso planeta, né, do nosso país, das facilidades da agricultura, do plantio, da fertilidade do solo. Pode ser que fique mais em alta ainda temas ecológicos, né? É muito favorável para falar e coisas nesse sentido em relação à Terra e também ao feminino, às mulheres, porque é um signo de Vênus, é um signo que vai trabalhar a questão da valorização dos valores morais, éticos, porque não tem como a gente falar sobre somente valores
financeiros, né? Sem a gente falar também desses valores morais, porque faz parte, né? Aquilo que a gente valoriza. Embora não tenha correlação exatamente, especificamente com a casa 2, mas tem essa correspondência de assuntos ali pelo signo de Touro. Então é muito importante, ainda mais esses monte de eclipse que já foi anunciando. E quando Júpiter estiver passando por os períodos de eclipse, pode reativar ali algumas memórias, algumas coisas, principalmente desse último eclipse recente, né? Que foi ali 15, 16 graus ali mais ou menos do signo de Touro, que é onde ele vai ficar retrógrado. Então, assim, é uma sincronia que a gente vê no céu que, olha, é brincadeira, viu? Parece que tem uma taxa de pedágio ali a 15 graus do fixo, né? Que acontece alguma coisa. É muito fino isso, é muito interessante, é muito impressionante tudo isso. Eu fico fascinada, eu acho muito interessante. A gente teve até uma conjunção de Júpiter em Áries, né? Que foi com... onde também vai ter eclipse, né? Em 21 de Áries. Enfim, a gente sempre tem prenúncios, né? E o Júpiter, ele também sempre tá muito alinhado com tudo isso. É muito fantástico de conseguir observar isso. É interessante a gente rever, então, tudo como isso ressona pra gente. Onde Júpiter estiver no seu mapa natal, transitando, ele pode trazer ali algum tipo de facilidade, de reflexão, mas ao mesmo tempo ele também traz alguns exageros. Então o Júpiter, ele pode ser muito bonzinho, mas ele também é um pouco exagerado. Ele corresponde a Zeus na mitologia, e Zeus, a gente sabe que se não fosse as puladas de cerca dele, a gente nem teria tanta mitologia assim. Então ele é bem expansivo, né? Ele é bem expansivo e sem vergonha. Então a gente vai ter ali várias transformações dele, né? Pra conseguir o que ele queria, né? Muitas vezes se relacionar ali com ninfas, deusas, semideusas, até humanas e situações assim bem inesperadas, inusitadas e surgindo ali criaturas mitológicas muito diferenciadas, né? Vamos combinar. E os frutos de Zeus são dos mais diversos. Então a gente tem que perceber se a gente está realmente exagerando, né? Ou ordenando. Porque Zeus vem com a promessa de ordenar a Terra, o Hades e o Olimpo, quebrando uma ditadura de Saturno, que foi seu pai, seu progenitor, né? Colocando ele à margem, retirando o poder dele, porque ele era um tirano e ele devorava os filhos. Então tende a ser uma repetição de padrão paterno, muitas vezes, né? Aqui no canal eu explico bastante sobre a mitologia de Saturno, de Júpiter, então é sempre bom a gente relembrar dessa parte mitológica, porque o princípio de Júpiter é a lei, é a ordem, é um governo com harmonia, um governo com imparcialidade, um governo com valorização, né, de jornadas de cultura, de conhecimento, de coisas profundas, de informação, e não uma regulamentação, né, entre muitas aspas aqui. Então é muito importante a gente lembrar que depois, com o tempo, Júpiter ele foi ficando meio expansivo demais, né, com suas buscas ali por prazer, por aventuras. Então, ao mesmo tempo que a gente encontra essa manifestação na Terra, né, pessoas Sagitário, Júpiter, Casa 9, que podem ter uma busca espiritual, de uma filosofia, de uma religião, de uma flecha que voa em direção a uma cultura, um idioma, uma língua, algo profundo, algo que enraiza e dá muitos frutos. Mas também a gente vai ter o lado um exercício ali de uma prática muito radical, muitas vezes política ou religiosa ou filosófica, tendência a culto, né? Situações de seita e coisas assim, muito radicais e enfim. Ao mesmo tempo também, um exagero na busca por prazeres, muitas vezes fugindo da realidade prática, muitas vezes fugindo das responsabilidades e das margens. Então é sempre mais e mais e mais e mais
sem ter um limite, uma sabedoria. E o Júpiter, ele também é responsável pela doença mais temida, né, o CA, que também é uma multiplicação exagerada das células. Então, o Júpiter, ele também pode trazer esse tipo de situação, né? Não digo o Júpiter em touro, tá, gente? Calma, tô só explicando o simbolismo dele. Pra gente refletir no nosso próprio mapa natal, se a gente tá ali sabendo lidar com sabedoria, na questão da generosidade, da gratidão, porque o Júpiter, ele trabalha justamente isso. Inclusive tem o ciclo do Thanksgiving, que é o período mais favorável, né, de lembrar que é comemorado tanto com agradecimentos, né, pelo que você é grato, como uma mesa abundante. Então, para você conseguir receber de uma forma adequada, equilibrada, justa, séria, harmônica, você tem que ter essa generosidade de saber sintonizar nisso e também saber agradecer por tudo isso, né? Então, a generosidade e a gratidão que caminham junto com a abundância, para não cair no exagero, né? Não cair no fanatismo, não cair numa situação ali impositiva. Enfim, a gente tem muito o que refletir. É um videozinho só para marcar a entrada do Júpiter no signo de Touro, né? Sempre com temperança, com moderação, com sabedoria. E pra gente introduzir também os próximos assuntos, né? Lembrando das datas sempre. Os próximos assuntos que vai ser tanto no mapa do Brasil, quanto também a gente falar sobre o Júpiter nas casas, né? Então, como é que vai ser aí pro seu mapa natal ou seu mapa progredido. Então, é muito interessante você olhar os dois. Até o próximo vídeo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscreve no canal se você está chegando agora, tem muito conteúdo bom aqui no canal. E é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima.